Fala moçada! Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, aulinha aí um pouco mais complexa, que são as tabelas. Então hoje nós vamos ver as tags Table, TD e TR. Na verdade, TR na frente de TD. Então se você não é inscrito ainda no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha. Clica aí agora para garantir que você não vai esquecer pro final. Porque aqui são aulas de segunda a sexta. Segue a gente também nas nossas redes sociais, meu brother. Dá uma força lá no Insta e no Face. Bora pra aula! Vamos lá! Então o negócio é o seguinte, vamos aprender a trabalhar com tabela, criar tabelas na aula de hoje. E a primeira tag que nós precisamos entender é a tag Table, que é o container principal da tabela. Toda tabela vai ser cercada ali dentro do table. Todos os elementos de tabela, tr, td, caption, th, table head, table footer, table body, tudo que a gente vai ver sobre tabela vai vir ali dentro do table. Ele é o container principal da tabela. Tem algumas características que nós precisamos discutir do elemento table. Deixa eu pegar no meu roteiro aqui para não me perder, né? Ela tem display block, ela está na categoria de elementos de fluxo, ela é contida por elementos de fluxo e os seus filhos são. Aí tem Caption, deixa eu olhar aqui para não esquecer. Caption, thead, thebody, thefooter, cogroup e tr. Notem que eu não falei td, porque td não é um filho direto de table, é um filho de tr. Vamos lá, vamos esclarecer tudo isso daqui. Bom, se a gente abrir a nossa página aqui, ó, visualizar F5, não tem nada, porque nós não renderizamos nada ainda. Eu só coloquei um table ali, mas eu não coloquei nada dentro desse table. Aqui nós vamos criar as divisões no seguinte padrão. Eu crio as linhas e divido as linhas em células. Então nós vamos inserir a tag tr, que é a tag table row, é a linha da tabela, e dentro dessa linha eu insiro as divisões, as células, os td, ou Table Division. Então veja bem, eu coloco aqui um TD e o conteúdo em si que vai ser visualizado vem dentro da tag TD. Então a tag TD é o fim do topo lá, para o que a gente está vendo hoje, para a inserção do conteúdo, ok? Então vamos colocar aqui, ó, fabricante e fechar o TD. Certo? Então eu criei uma tabela com uma linha e uma coluna. Se a gente atualizar aqui, eu já tenho lá o fabricante. A gente não está vendo a tabela porque, por padrão, ela não mostra as bordas. Não tem borda, não tem nada ali visualizado. Tá na página, mas não temos visualizado. A gente tem que mostrar as bordas da tabela, e a gente faz isso com CSS. Só para vocês verem aqui, por enquanto, a gente pode trabalhar com o parâmetro border aqui, ó, e a gente consegue visualizar as bordas da tabela, tá? Obviamente que nós vamos dar preferência por CSS, mas eu vou deixar o border por enquanto, só para a gente poder entender aqui. Esse espaço aqui que a gente está vendo é um espaço padrão entre uma célula e a outra, tá? A gente tem como formatar isso, mas não vamos perder tempo com isso agora, não. Vamos concentrar na construção da tabela. Eu quero mais duas células aqui nessa linha, então vou inserir mais dois TDs. Notem que cada célula, vou colocar assim para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Cada célula é um TD, cada divisão da linha do TR é um TD. E aqui eu vou colocar modelo e aqui eu vou colocar valor. Então eu tenho uma tabela com uma linha e 3 colunas. Tá lá, as nossas colunas. Obviamente que o tamanho de cada coluna também pode ser formatado na célula, na própria tabela, no próprio TD ou via CSS, tá? Não vamos preocupar com isso agora, não. Vamos nos concentrar a tabela. E agora eu quero inserir uma nova linha com conteúdo. O que é que eu vou fazer? Eu vou inserir um novo TR, indicando que eu quero uma nova table row, uma nova linha da tabela. Essa linha, obviamente, tem que acompanhar a anterior. Ela precisa de 3 colunas, 3 table divisions aqui. Então, TD, TD, TD. Aqui eu já tenho uma célula, tá vendo? Uma tabela com uma nova linha
3 divisões ali, só que está vazio porque a gente não inseriu nada. E aí vamos colocar fabricantes aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, Honda, vamos colocar um WRV e, sei lá, um WRV quanto que custa? Vamos colocar aqui, não sei, não faço nem ideia, vou chutar aqui, usado obviamente, 70 mil, sei lá, 70 mil. Pode ser que eu acertei, pode ser que eu errei. Então, ele vai inserir esse conteúdo aqui, tá vendo? Então, fabricante, modelo, valor. E aqui eu quero outra linha. O que que eu faço? O mesmo padrão. Outro TR com outras 3 divisões. Então, eu vou copiar aqui, ó, pra gente não perder tempo, porque é exatamente a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, Volkswagen. Um modelo Golf GTI. E quanto custa um Golf GTI usado também? Seminovo, sei lá, 70 mil, 80 mil? Não sei, não faço nem ideia. Vamos chutar aqui que é 80 mil, F5, tá aqui. Então agora eu tenho o fabricante e o fabricante modelo valor, né? A minha linha que indica os títulos. E eu tenho aqui 2 linhas que indicam o conteúdo. Então, nesse padrão, eu vou inserindo aqui os elementos da nossa tabela. O que eu quero que vocês fixem na aula de hoje é esse padrão de construção da tabela. O padrão de construção de a tabela, o table é o container central, o TR é a linha e o TD é a célula, a divisão da linha. Para cada linha que eu quiser na minha tabela, eu vou inserir um container TR. Então, eu abro o TR e fecho o TR. É uma linha. Abro o TR, fecho o TR. É outra linha. Abro o TR, fecho o TR. É outra linha. Cada divisão dentro da linha é um TD, que eu preciso abrir e fechar. Um TD, abri e fechei um TD, abri e fechei outro TD. Então, aqui eu criei 3 células. Seguindo esse padrão, todas as linhas têm que ter o mesmo número de células. Se eu coloco uma que não tem, que tem um número menor de células, ela vai ser mostrada, mas vai dar um buraco na nossa tabela. Olha aqui, quer ver? Vamos colocar aqui um fabricante Ford e modelo aqui uma Ford Ranger. Não entendo muito de Ford de carro, não sei quais as versões, vou colocar só Ford Ranger ali. Beleza, tá vendo? A nossa tabela ficou com um buraco aqui, ok? Então o que eu quero mostrar é isso aqui, a gente precisa seguir esse padrão, certo? Mesmo que aqui tivesse um valor, como que eu ia indicar que esse valor fica do lado de cá? Não tem uma célula anterior, vocês entenderam? Então o buraco ele sempre vai ficar no final, tá? Se eu tivesse só um TD, iria ter um buraco aqui com o tamanho de 2 células. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso daí. A Ford Ranger eu não faço a mínima ideia de quanto que é uma Ford Ranger semi-nova. Sei lá, 90 mil. Não sei se é mais caro ou mais barato que o Golf. Também sei não. Vocês não fiquem tristes ou chateados ou briguem comigo não. Eu só quero demonstrar aí como que a gente faz para construir as tabelas. Tá certo? Então eu vou deixar esse conteúdo aqui na aula de hoje para vocês exercitarem, para vocês treinarem. Não vou inserir mais coisas aqui na nossa tabela não. Nós vamos deixar a formatação por último. Vamos trabalhar com outras tags aqui na próxima aula. E depois que a gente vê todas as tags da tabela, a gente parte para a formatação. Tá bom? Treinem aí esse conteúdo que é importante pra gente. Por enquanto vou ficando aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não clicou no joinha, esse é o momento que vale o seu joinha. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Espero nas redes sociais e na próxima aula. Até lá!